Olá, pessoal! Aproveitando essa temporada ariana para falar um pouco aqui de alguns mapas de alguns famosos arianos. E hoje eu vim aqui falar com você sobre o mapa da Xuxa, Rainha dos Baixinhos. Quando eu vi o mapa da Xuxa, assim, me chamou bastante atenção como a gente consegue detectar aqui pelo mapa dela tudo aquilo que a carreira dela foi demonstrando, né, ao longo do tempo. E então a gente tem aqui um Sol em Áries, do ladinho de Mercúrio, então aqui a gente já entende, né, uma pessoa comunicativa. É um mapa de ascendente em Leão, com Marte no ascendente. É um Sol, um Mercúrio e um Júpiter dentro da casa de Escorpião, que é uma casa de Marte. Então aqui a gente percebe uma energia de fogo muito forte aqui nesse mapa da Xuxa. A Xuxa, então, que nasceu no dia 27 de março, né? Daqui 2 dias é o aniversário dela. Esse ascendente em Leão aqui, a 4 graus de Leão, com Marte aqui, como eu percebo em mapas femininos, principalmente em mapas femininos, tá? Em mapas masculinos, normalmente o ascendente em Leão ele vai para outro comportamento, para outra perspectiva. Mas em mapas femininos, o ascendente em Leão, assim, ele dá eu digo assim, uma exposição realmente muito forte para a pessoa. É muito comum em mapa de atrizes ou de cantoras ou de pessoas que de algum modo se destacam assim em relação à sua imagem mesmo. E a Xuxa, nossa, né? Ela tem essa, né? Desde sempre, assim, o trabalho dela foi muito relacionado à imagem. Então, apresentadora, comunicadora, modelo, atriz e tudo que tem direito, né, em relação a esse mundo da imagem, sim. E aí a gente vai falar de Leão, que tá falando da energia das crianças, e a mulher, né, o mapa feminino com uma energia forte de Leão, e aqui é um Leão no ascendente, e é esse Marte em Leão no ascendente. Isso aqui nossa, assim, esse título de rainha que ela tem dos baixinhos é exatamente isso aqui, sabe? No mapa feminino, o leão, ele dá essa realeza mesmo para a pessoa. E, claro, como eu falei em outros vídeos, eu tô aqui observando bem questões da carreira mesmo, e é inegável a carreira que a Xuxa trilhou aí, principalmente em relação às crianças, né? Assim, ela é única, ela é uma apresentadora única, assim, e o leão é isso, né? Nunca terá nada semelhante ao fenômeno que foi a Xuxa, principalmente lá nos anos 90, né? É muito, muito, assim, o mundo que ela criou, claro, ela e a produção dela, obviamente, né? Mas ela era o centro mesmo. Era sim, ela era o centro daquele cenário e essa energia de leão, assim, quando a gente pensa numa energia leonina das crianças, a gente vai pensar, aquele cenário lá da Xuxa é exatamente isso. É isso, assim, então ela liderava esse cenário ali, que era o sonho das crianças, colocava as crianças imersas, né, naquela magia, naquela criação toda. Então, é bem interessante, assim, observar esse mapa dela, porque ele reflete mesmo tudo isso que ela foi criando aí ao longo da carreira dela, e aí uma lua em touro, extremamente carismática, super carismática, é, né, assim, ah, de um certo modo, aqui estou falando bem da questão dela com as crianças, né? Uma certa sedução ali, sim, né, de um encantamento. As crianças se encantavam muito por ela e por tudo que era, né, referente à Xuxa. Então, toda uma indústria foi criada, né? Brinquedos, sei lá, produtos de beleza, maquiagem, shampoo, tudo, né? Calçados, enfim, tudo que era possível da Xuxa
vendia muito. E ela era um fenômeno mesmo, e é ainda, porque ela tá aí ainda, né? Mas assim, o ápice da carreira dela, realmente, assim, esse leão aqui. E aí é isso, assim, é uma pessoa em que a gente vê esse ascendente em leão altamente canalizado, assim, e aí o Marte aqui, né, que é energia de trabalho, é energia de ação, é atividade, é, né, de uma maneira, assim, eu diria espetacular mesmo, assim, a criação que foi feita ali reflete mesmo toda essa energia do leão aqui do mapa dela e de Ares, né? É muito fogo, né? Como que se canaliza essa energia do fogo? E aí aqui, claro, é, a gente tem muita energia de casa 8, né? O Sol, Mercúrio, Júpiter na 8, que é a casa de Escorpião, é uma casa de Marte. A gente vai ter essa lua em touro aqui na casa 9, que é a casa de Sagitário, um Sagitário na 5, que é a casa de Leão. Então, mesmo nos programas infantis que ela apresentava, né, essa relação com as crianças, ela sempre muito espontânea. Essa energia do Sagitário aqui é sempre muito espontânea, sempre muito falando coisas, né? Se a gente vai revisitar os programas que ela fazia, assim, para o cenário atual pode ser um pouco, pode ser não, é chocante, mas a gente tem que interpretar ela lá na época dela, né, de onde aconteciam aqueles programas. E, e é inegável que era super divertido e que ela tem uma energia de diversão muito grande e um poder de atração indiscutível. E, de novo, aqui eu ainda estou falando somente das crianças, indiscutível, o poder de atração que ela tinha. E aí, se a gente vai falar do mundo adulto, né, é, a gente sabe ali que tem todo um cenário ali de uma sensualidade, de um erotismo também envolvido, que não veio tanto a holofotes, mas que tem ali meio, né, uma coisa meio assim, escondida, digamos assim, refletindo aqui essa casa 8 toda, né? E essa questão mesmo de ser um símbolo sexual e uma beleza indiscutível também. A Xuxa atraía muito a atenção, os olhares dos adultos, sim, pela beleza, né? Pela postura, porte, né? Aqui com esse Marte no ascendente. é, Aquela beleza assim, dona de si, e sabendo que sou linda mesmo, e é isso aí, e sabe? É, então isso é bem interessante assim da gente conseguir enxergar e observar isso aqui no mapa, porque acaba sendo um, um exemplo assim no sentido da gente, um exemplo que eu quero dizer assim de conseguir pegar o mapa da pessoa e observar mesmo, né, a carreira dela e como que a imagem, aqui falando bem do ascendente em Leão, né, como que a imagem dela foi refletida para o público, para o mundo. Então, assim, essa questão aqui da casa 8, né, dessas coisas meio escondidas, muito presentes também na vida dela, eu acho que de várias maneiras, assim, né? Tanto num sentido dessa questão mais sexual, sensual, erotizada, né? O sex symbol, como em questões que envolviam, assim, lendas, né? Ah, que os discos da Xuxa, assim, escutados de trás para frente, não sei o que lá, né? Assim, sempre uns rumores, e claro, essas questões, essas lendas naturais que envolvem pessoas famosas, né? Enfim. E ao mesmo tempo, eu percebo essa casa 8 dela, que é a casa do sol dela. É a casa, né? Quem é? Quem é a Xuxa? Quem é essa mulher, né? Que, enfim, tudo, né? Tudo, e aí, essa combinação da casa 8 com o ascendente em leão é um conjunto aqui de uma pessoa que realmente criou um personagem e assumiu esse personagem, porque ela vive esse personagem pro público. Pro público ela é um personagem, ela é a Xuxa.
E muito pouco se sabe da história pessoal dela de fato, assim, e se sabe no sentido disso ter vindo à mídia de uma maneira muito, né, relações familiares ou algo nesse sentido, não é uma coisa, nunca foi o foco, né, muito mais as relações dela com famosos e tudo mais, né, as questões bem da fama, mas da área familiar não se sabe muita coisa. Então aqui assim, e me parece que dentro disso aqui tudo, que realmente assim é uma pessoa que se percebe que houve uma criação de um personagem muito bem executada, uma criação muito bem executada, uma pessoa que separou muito bem as coisas, no sentido, isso aqui é o meu personagem, isso aqui sou eu, e da minha vida privada mesmo, ninguém vai ficar sabendo. Então, olha que eu diria assim, que dualidade que tem aqui. Que dualidade que tem aqui. Uma pessoa extremamente exposta e ao mesmo tempo extremamente privativa, privada, secreta, né? Assim, e como isso, como se percebe no fim das contas, e aí a gente vai ter tanto esse Marte no ascendente, como esse Saturno aqui na casa 7 em Aquário, me parece que esses pontos aqui se conversam muito num sentido de proteção aqui da casa 8, que é a casa do Sol dela, e que já é uma casa extremamente protegida, né? Mas o que eu quero dizer assim, num sentido de da maturidade que ela precisou ter para lidar com isso, assim, né? Com essa. E aí é isso, não é só um personagem que faz uma coisa, não. É o personagem das crianças é um. O personagem que foca mais, que tem um público ali mais adulto é outro. Assim, ela trabalhou em muito. Uma atriz, de fato, uma atriz, assim, e tem que ter muita maturidade mesmo para lidar com isso sem pirar muito, eu diria assim. E me parece que essa, esse conseguir separar as coisas, muito por conta aqui dessa casa 8 e desse Marte, desse Saturno aqui, que defendem, que protegem, né? Esse Saturno pertinho da Vênus aqui, esse, conversando com Netuno, abrindo casa 4, chegando na 4, esse escorpião na casa da família. Tá, né? Então tá, aqui, isso aqui é o que eu vou entregar e eu vou entregar tudo. O que ela é uma pessoa, o personagem que ela criou para o mundo, me parece assim que ela realmente ela se entregou completamente. Uma pessoa sem medo de entregar a imagem dela, de entregar para o público, de se entregar mesmo. Agora, a minha família, o meu mundo pessoal, a minha privacidade, de fato, não. Podem especular, podem falar, podem fazer o que quiserem, mas de fato não se acessou e me parece que não é acessível isso, a não ser que em algum momento ela resolva querer abrir muito alguma coisa aí, mas não é muito o estilo dela, não. Né? Nem em entrevistas, assim, não é muito. Ela não abre mesmo, assim, e não dá muita brecha. E isso é incrível, sim, para uma pessoa de tanta exposição e tão jovem, né? Porque ela iniciou a carreira muito jovem. Então, assim, quando eu vi esse mapa, eu disse, nossa, eu preciso fazer esse vídeo, né, essa leitura desse mapa da Xuxa, porque ele é um mapa que realmente a gente consegue enxergar o trabalho da pessoa, a obra da pessoa aqui. E a maneira como ela foi construída nossa, assim, realmente me chama muito a atenção aqui essa energia do leão, porque, como eu falei antes, né, em mapas femininos, o ascendente em leão
se ele não é canalizado, eu digo, de uma maneira assim que a pessoa consiga trazer toda essa expressividade para fora de uma maneira benéfica para ela e, sabe, porque o leão é o sol, né? É regido pelo sol e aí esse sol ele precisa, ele aqui no ascendente, ele precisa se expor, ele precisa criar algo que o mundo veja mesmo. E se isso não é feito de uma maneira que seja benéfica para a pessoa, às vezes pode gerar, assim, conflitos internos muito fortes mesmo, assim. No homem isso já não é tão visível e eu acredito que muito por conta das questões que envolvem autoconfiança, autoestima, né? Na mulher isso é algo muito mais delicado, e a medida, né, da exposição para o mundo externo me enxergar, qual é a dose disso. E aqui a Xuxa, ela, como eu falei antes, é uma entrega completa, assim, com esse Marte aqui, vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. E ela fez um mundo acontecer, de fato mesmo, ela criou um mundo. Ela criou um mundo. E sim, certamente com ela e a produção dela, mas ela é o centro disso. Não poderia ser outra pessoa. Não poderia ser outra pessoa. Ela, com as características dela, com a maneira de liderar ali aquela, né, aquele mundo criado, de interagir, importantíssimo isso. Ela é uma comunicadora, de interagir com as pessoas, o carisma, tudo, a voz, as músicas, o cenário todo, aquilo ali é ela, parte dela, né? Faz parte da criação ali do mundo que ela foi criando, claro, e a produção foi acontecendo, mas não teria como ser exatamente isso se fosse uma outra pessoa no lugar dela. Isso é interessante, isso é importante, eu diria, da gente entender quando a gente fala de leão, porque leão está falando de nós. E nós não somos substituíveis. Se fosse qualquer outra pessoa vivendo a nossa vida, seria uma outra vida. Seria uma outra vida. E me parece ali que a Xuxa ela deu tão certo nesses programas infantis e adolescentes, nesse cenário todo aí que fez ela ser chamada de Rainha dos Baixinhos, justamente porque tinha muito dela ali. E não era algo pronto que só poderia ser trocado de apresentador. Ia dar na mesma. Não, não ia dar na mesma. Não ia dar na mesma. Impossível. Era muito ela ali. E isso é o leão. Então é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês sobre o mapa da Xuxa.